Sejam bem-vindos ao canal novamente. Quem vem pela primeira vez, bem-vindo, espero que goste e que fique. E hoje estou cá para falar de uma trilogia de livros de contos que eu publiquei em 2018, durante o ano de 2018. Foi mais ou menos entre abril e novembro que estes saíram e conforme vão poder ver nas imagens que estão a passar neste vídeo, é uma trilogia que basicamente tem como título As Nossas Viagens ao Desconhecido. Chama-se As Nossas Viagens ao Desconhecido porque todos os contos, todas as histórias desta trilogia são narradas na primeira pessoa. Ou seja, o narrador de cada um destas, destas histórias, destes contos, é também ele podemos dizer, o protagonista das mesmas. Eles são, ao todo, são 15 histórias. São 15 histórias, sendo que o primeiro livro é constituído por 6. O segundo livro, para além de ser ilustrado, esse livro é ilustrado. Foi o primeiro livro com ilustrações que publiquei. Esse tem 5 histórias e o último tem 4 histórias. É o mais, portanto, é o mais pequeno destes 3. E também um dos mais pequenos de todos que já lancei até à data. As histórias são, acho que até dá para perceber pelas próprias sinopses e pelas capas. Eu vou passar individualmente cada uma delas aqui no vídeo. São contos, são livros de ficção, de fantasia, e foi nesta trilogia, em 2018, que eu comecei também a remeter um bocadinho mais para, para o suspense. Os dois anteriores, a Mina e o Regresso à Mina, que já apresentei aqui no canal, podem pesquisar, são mais histórias de aventuras e de fantasia, claro. Há sempre fantasias nestas histórias, nestes livros, mas nestes especificamente que estou a apresentar aqui, temos também o suspense. Eu comecei a remeter também um bocadinho mais para o suspense a partir destas histórias. Por falar naqueles livros que eu lancei anteriormente, e que já falei aqui no canal, o primeiro destes livros de contos tem, por exemplo, um deles tem um conto que é uma história paralela aos livros da Mina, portanto insere-se no mesmo universo desses dois livros. Embora não se insira na trama principal, é uma trama paralela aos acontecimentos da Mina. Estes contos têm um bocadinho não digo de tudo, mas são relativamente variados no que toca àquilo que são, digamos, os temas. Não digo temas, mas digo talvez, por exemplo, sabemos que nas histórias da Mina os protagonistas lidavam com criaturas como dinossauros e outros. Aqui já partimos também um bocadinho para o campo do sobrenatural, por exemplo, como pode-se dizer, de certa maneira, entidades como fantasmas, ou até mesmo às vezes algumas coisas, digamos assim, que eu tento dar a entender que é algo, mas afinal não é.
Ou seja, estes têm também algumas, podemos dizer, algumas reviravoltas. Alguns destes contos, embora sejam a maioria deles relativamente curtos, tentei dar um espaço ali para haver algumas reviravoltas ao longo das histórias. Uh, Portanto, estes foram os primeiros em que eu tentei variar um bocadinho mais naquilo que incluía nas histórias. E eu fiquei satisfeito na altura com o resultado. Fiquei extremamente satisfeito até quando lancei até o segundo livro desta trilogia com as ilustrações e tudo. Foi algo que na altura foi novo, mas que me agradou bastante. Um, e posso também dizer que já passaram 4 anos desde que lancei esta trilogia. Um, já me tem passado pela cabeça pegar às vezes numa ou duas histórias e talvez fazer delas histórias mais extensas, porque acho que há espaço para isso. Eu mesmo já mencionei isso em alguns posts na minha página de Facebook e no Instagram. Porque não, agora que já passaram alguns anos e creio eu, a minha maneira de contar uma história está ligeiramente diferente, acho eu, daquilo que já foi. Já me passou pela cabeça pegar às vezes numa ou duas histórias destes ditos contos e ou alargá-la, ou talvez mesmo fazer na mesma um conto, se calhar um bocadinho mais extenso, me contado de uma maneira um pouco mais elaborada, talvez adicionar novas passagens, novos intervenientes, algo assim. É algo que ainda está muito na minha cabeça apenas e não está ainda passado para escrita, para papel, para escrita, seja o que for. Mas As Nossas Viagens ao Desconhecido então é uma trilogia de livros de contos, narrada na primeira pessoa, ou seja, temos um narrador que é também o protagonista, ou um dos protagonistas, aliás. Uh, e acho que para quem prefere histórias na mesma dentro da ficção e do suspense e da aventura também, mas mais curtas, assim uma quantidade um bocadinho maior e contos que alguns são isolados, outros até são divididos, mas são histórias relativamente rápidas. Acho que é uma leitura aconselhável e agradável para quem preferir este tipo de conteúdo. Portanto, eu vou deixar em baixo os links para melhor consultarem os livros. Quem não os leu e quem entretanto tem interesse, eles estão sempre disponíveis no website. E deixo também as minhas redes sociais para seguirem. E brevemente sairá mais vídeos aqui no canal. Eu vejo-vos em breve.